Soluções para o presente e o futuro é o que nos move. Desenvolver alternativas para a produção de energias renováveis é essencial para um futuro sustentável que impulsione o bem-estar das pessoas e a prosperidade da indústria, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e reduzindo os impactos ambientais. Uma nova postura não apenas preserva o meio ambiente, como assegura qualidade de vida melhor para futuras gerações, estimulando um desenvolvimento econômico responsável e inclusivo. Com mais de 4 décadas de história, o 6IBR, com sede em Sertãozinho, São Paulo, polo industrial com empresas metalmecânicas e de automação industrial, destaca-se com pioneirismo, promovendo os interesses das indústrias de base em todo o Brasil, desenvolvedoras de tecnologias e equipamentos para o setor bioenergético. O 6IBR tem atuação marcada por uma abordagem estratégica envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. Desempenha papel fundamental na formulação de políticas públicas relacionadas à energia e meio ambiente, defendendo práticas industriais responsáveis e sustentáveis. Sua expertise técnica e sua capacidade de mobilização têm contribuído para moldar o debate em torno de questões cruciais como a diversificação da matriz energética, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção do desenvolvimento não apenas técnico, mas também na gestão de pessoas. É apoiador oficial da FenaSucro e Agrocana, a maior feira de bioenergia do mundo e conhecida por ser referência no lançamento de tecnologias e inovações para o setor. O evento reúne anualmente milhares de profissionais de usinas, indústrias de alimentos e bebidas, papel e celulose, transporte e logística, petróleo e gás e distribuidoras e comercializadoras de energia do Brasil e do mundo. 6IBR, incentivando novas alternativas para um futuro sustentável. Olá, está começando mais um podcast da CPL Bioenergia 6IBR, realizado pelo Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, 6IBR, com apoio do programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Bom, já falamos aqui sobre SG, né, na questão teórica, e hoje nós vamos falar sobre SG na prática, as ações, os processos, e para comigo, neste time aqui, tenho ao meu lado Adriano Monteiro, consultor do Sebrae Ribeirão Preto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Gabriel, por fazer esse convite para nós aí. Bom, em relação às empresas, tivemos várias empresas associadas que estão praticando já o ESG e, no entanto, sorteamos 2 para representá-las hoje neste episódio desse podcast e recebem, então, aqui os convites Ederson Pereira dos Santos, da McFlu, empresa associada desde 2011 no 6IBR. Você vai contar um pouquinho dessa trajetória aí pra gente. Formado em processos de usinagem industrial e tecnologia mecânica no Senai de Sertãozinho, técnico em mecânica industrial no Instituto Federal de Sertãozinho, tecnólogo em mecânica especializada em manutenção industrial pela FATEC de Sertãozinho, que em 2008 se desafiou a ser sócio fundador da empresa McFlu Selos Mecânicos. É isso? Exatamente, Gabriel. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Tanto eu como a McFlu, né, a gente tem uma parceria de longa data aí com o SEIS, com o Sebrae também. A gente não nasceu empresário, né, nasceu técnico aí, né, na indústria aí. E aí a gente teve oportunidade, tanto com o SEIS como com o Sebrae, como crescer nessa área, né. Eu e o Gustavo, a gente se conhece desde a época da escola, né, estudamos junto. Então, a gente aqui nasceu em Sertãozinho, uma cidade totalmente industrial, né? E aí a gente resolveu trilhar por esse caminho, mas a nossa formação como empresário, a gente tem a grande contribuição do SEIS e do Sebrae, com certeza. Bom, então, Gustavo Teodoro, da Teodoro Equipamentos Industriais, também associado ao SEIS há 14 anos. Gustavo é empresário, diretor-geral da Teodoro Equipamentos Industriais e começou sua carreira profissional junto à empresa, mas a base veio lá na infância, né, quando ele acompanhava o trabalho do pai em uma metalúrgica. Muito obrigado
por aceitar nosso convite. Também vou contar um pouquinho dessa história de 14 anos dessa parceria. Vamos lá, eu que agradeço o convite de vocês aí. É uma longa história, né? A gente já iniciou a empresa, quando a gente foi abrir, a primeira coisa que a gente fez foi ir no Sebrae, pedir suporte para ver como a gente deveria se portar, né? E depois disso, não parou mais. E aí o Seise abraçou a gente também, né? E vem agregando a cada dia e auxiliando a gente nessa trajetória. E antes da gente começar, eu acho que tem todo o ano de 2025 que a gente tratou um pouco de CPL, de ESG. Eu queria saber um pouquinho dessa. Sei que a gente teve palestras, oficinas. Exato. A estrutura do programa foi feita em 3 momentos, tá? Uhum. O que a gente pensou quando a gente elaborou o programa junto com a diretoria do SEIS e com o conselho da CPL de Bioenergia? A ideia era popularizar e democratizar a informação. Então, o que a gente fez? Primeiro ponto foi informar o que é, porque o empresário trabalhava muito dentro, já tinha muito do comportamento, né? Já se preocupava tanto com o meio ambiente, a parte ecológica, a parte social, ou com a parte da governança da empresa dele, mas a grande dificuldade era entender como a gente pode monetizar e colocar isso na prática. Depois desse primeiro momento que a gente fez uma palestra de conscientização do grupo todo, isso foi aberto para todos os associados do SEIS, num segundo momento a gente selecionou os principais para começar na prática. Aí na oficina a gente começou a trabalhar os principais pilares ali da governança. Então essa parte já era a prática, mas a gente trabalhava de uma forma coletiva, né? E aí, para trabalhar, o próximo passo era individualizar esse atendimento. Então, as empresas receberam atendimentos dentro delas. É isso que eu vou te perguntar, mas antes da gente começar de fato, né, essa jornada aí por todas essas consultorias, eu queria só, para a gente contar um pouquinho dessa história, são 14 anos aí de vinculado das empresas de vocês ao SEIS, como que foi você chegar até o SEIS, ou como que o SEIS chegou até você, e pode um de cada vez, pra gente não embaralhar as coisas aqui, só pra gente saber por que essa parceria é tão duradoura, como que foi lá, o que era o SEIS, como vocês estão vendo o SEIS hoje, me dá um panorama, por favor. Pode ir, vamos. O SEIS é uma instituição que abriu as portas pra gente desde o início, né? E pra gente serviu muito para auxiliar no direcionamento nos programas que a gente precisava, até na questão jurídica. O SEIS tem suporte para os empresários que estão lá. Então, em vários aspectos ao longo da nossa trajetória, o SEIS se fez presente desde o início auxiliando, né? Então, ele abriu as portas, querendo ou não, de uma forma mais próxima do Sebrae, do Senai, do Sistema S como um todo, que o SEIS tem um ótimo relacionamento. Então, tudo isso trouxe para a gente um ganho de expertise no mercado fenomenal, devido à expertise compartilhada que o SEIS proporciona para a gente, como empresário lá associado. E como que começou essa trajetória? Como é que você entrou no SEIS? Como é que você se associou? Cara, a gente procurou o SEIS, né? O SEIS é uma instituição muito respeitada, né? Principalmente no meio empresarial ali, em Sertãozinho. E a gente via que os grandes empresários da região, todos eles estavam associados ali, né? E algo tinha de diferente para todos eles estar fazendo parte daquilo. Então, chamava atenção, e você pequenininho querendo alçar voo, né, maiores, nada melhor do que buscar o caminho de quem já trilhou esse caminho. Então, a maioria desses grandes empresários estavam lá, e aí quando a gente descobriu que, por exemplo, a taxinha para se associar é uma taxa ínfima, muito barata pelo benefício que traz para a gente, aí foi uma alegria, né? A gente correu e se associou rapidamente e passou a ter os benefícios muito maiores do que os bônus são maiores do que os ônus, né? E você, Ederson? É uma história mais ou menos parecida, né? 2008 ali, quando a gente fundou a empresa, 2009, era um período que o setor sucroalcooleiro estava bastante aquecido, né? O
SEIS sempre foi atuante e naquele momento não deixou de ser diferente. O SEIS e o Sebrae estavam muito atuante. E em alguns das palestras ou dos encontros que a gente tinha, a gente acabou tomando conhecimento do SEIS, né? E na época foi muito importante para a gente. Eu falei no começo aí que a gente não nasceu empresário, né? E naquele momento o SEIS deu um suporte muito importante. Com alguns programas que a gente participou. O programa Metaltech e o SEIS Qualifica marcou muito, né? Porque o primeiro site da McFlu partiu de um desses programas, né? Depois a gente passou por várias consultorias, consultoria de layout, arranjo produtivo, né? Eu tenho amigo de longa data aí que surgiu desse programa, é professor na FATEC, é mestre, doutorado, fez doutorado fora, o Juliano Sordan, e ele participou desse programa, do SEIS Qualifica, que era da USP, né? A Andréia, uma consultora também de São José do Rio Preto, que deu uma iniciação para a gente na parte de organização comercial também muito boa, né? Então, assim, nessa parte aí, a gente é muito grato às oportunidades que o SEIS gerou, né? Hoje a gente tem um site moderno, tudo, mas na época a gente nem tinha nada. Aí surgiu o primeiro site, depois modernização. Então o SEIS foi um grande parceiro aí nessa trajetória. Eu participei de várias oportunidades, vários programas lá, tanto eu quanto o meu sócio, sempre ajudando a direcionar aí a trajetória da empresa. Bom, conhecemos um pouquinho das histórias, agora a gente vai sim falar, né, da CPL, principalmente até por conta que o Sebrae, depois que se juntou aí junto com a CPL, teve uma abrangência maior perante a comunicação com as empresas, né, junto ao SEIS. E eu queria saber como é que você pensou, planejou essas ações para atender, né, para incluir essas empresas da CPL. O setor de bioenergia é fundamental, né? Para nós é importantíssimo a gente entender que a bioenergia é o próximo passo. A matriz energética está mudando, ela está em uma dinâmica e a gente acredita muito, né? O Sebrae acredita muito da importância disso daí. Quando a gente fala do ESG, a gente está falando da perenidade das empresas, né? Da perenidade da sociedade enquanto meio ambiente, da sociedade do ser humano em si, enquanto colaborar um com o outro. Então, os pilares do ESG são formados em cima desse princípio de ser perene e estar continuando ali. Então, o que a gente foi ofertar, né, o que a gente buscou quando a gente pensou, é como a gente consegue os melhores profissionais para poder estar dando suporte para essas empresas. Então, os consultores que atenderam eles não são da nossa região. A gente foi buscar na região do estado pessoas que já tinham know-how, que já tinham conhecimento para poder trazer mais informações para eles, para poder enriquecer ali dentro, cada um dentro de um pilar diferente. Eu estava acompanhando aqui, das primeiras empresas convidadas, das que aceitaram o convite, 60 vagas foram oferecidas para as oficinas, né? E 14 foram selecionadas para receber uma consultoria individualizada, que eu estava falando no começo, e, né, duas estão hoje com a gente. E como que foi esse processo? Como é que foi você ter essas 60 vagas, escolher essas 14? Conta um pouquinho desse processo de individualização das empresas. Muito foi medido dentro da própria oficina, né? Dentro da oficina, eles aprenderam uma ferramenta que chama matriz de prioridade. Então, dentro da matriz de prioridade, a gente começa a definir qual é o impacto e como que vai. Então, as empresas que tinham um grau de comprometimento mais alto dentro da oficina, então, dessas 60 empresas que foram capacitadas dentro da oficina, né, foram elegidas, a gente conseguiu elencar as que tinham maior engajamento ali no compromisso e que estavam mais focadas dentro de ter um alcance melhor ali dentro das ações. E teve alguma dificuldade nesse processo? Por exemplo, baixa adesão. Teve alguma coisa que você se preocupou nesse meio tempo? Não, nada. Assim, um pouco... a grande dificuldade é a gente conseguir realmente mostrar para o empresário, falo assim, sempre existe um processo que a gente fala de sensibilização dele ali. Porque colocar um consultor é um processo intervencionista, Gabriel. Então, a gente vai lá para dar palpite mesmo na empresa dos outros, para falar, ó, muda aqui, muda lá, faça isso, faça dessa forma. E, às vezes, isso demanda tempo para que eles possam se adaptar a esse novo processo.
né? Não é simples um processo de mudança de cultura, os dois estão aqui, eles podem falar. A gente fala assim, às vezes é um processo que parece bem simples, vou mudar um cesto de lugar, vou mudar um comportamento de uma pessoa, vou mudar... Não, isso é cultura, isso tem que ser treinado várias vezes. Então isso demanda ter. O que o empresário tem que estar disposto, assim, e quem realmente foram, assim, o funil, e dentro da oportunidade que teve, que abriu um funil, ficou muito pequeno, né? Se a gente pudesse ter mais, se a gente tivesse capacidade de ter mais clientes atendidos, isso teria ampliado. A grande dificuldade é, assim, a gente encontrar o empresário que está comprometido e que está dentro da matriz da necessidade dele, né? Porque tem alguns outros empresários que ou estão numa maturidade muito além, né? Eles já têm uma maturidade, uma governança muito bem estruturada, políticas socioambientais muito bem estruturadas, e tem muitos empresários que estão aquém, né? Que para eles, às vezes, eles não dão relevância para essa temática, eles não enxergam a importância das empresas na temática, então é um momento certinho de recorte que precisava ter ali. Agora, tá aí uma boa pergunta. Para o empresário, quando recebe essa pessoa, essa questão de resistência, do tipo, ter que mudar o hábito, é muito difícil? Rapaz, ele é difícil até que você consiga ver o primeiro resultado. Tá aí, uma boa resposta. Eu gostei. Assim, o ser humano é assim, né? Muitas vezes, se ele não consegue ver o resultado, e a gente é muito imediatista, né? Muitas vezes não quer fazer e quer ter o retorno antes do desafio, né? Mas assim que você consegue o resultado, aí motiva e aí não para mais, aí você aceita. Se me permite uma observação, né? O Gustavo, eu conheço ele há pouquinho tempo também, né? Eu estou no Sebrae há 8 anos, eu conheço há 8 anos a empresa dele, né? E foram 8 anos mudando comportamento, mudando processos, melhorando a empresa. Então, a gente sabe que não é simples. Não existe um mundo perfeito, né? Por mais que a gente acredite que vai ser muito fácil isso. Não, a gente erra também, né? E erramos e acertamos nessa jornada quanto um todo. Para criar, pouco antes daqui do podcast, ele me fala dos resultados que a gente está conseguindo atingir. Sim. Eu falo a gente porque o Sebrae vira um amigo da gente dentro da empresa. É um parceiro. Sempre. Então, a gente conseguindo, assim, é uma luta muito grande. Então, para você ter ideia assim, dessa mudança de comportamento, a gente pode falar assim, para alcançar no resultado que a gente tinha expectativa, demandou 8 anos de gestão, né? E 8 anos com insistência, com a política ali dentro. Não é uma coisa que muda muito facilmente, né, Léo? Sim, sim. Assim, a gente estava falando sobre a questão, no caso da Teodor, que veio também de uma trajetória de você, do seu pai, da sua família. Sim, sim. E o Ederson citou a questão do sócio. Família a gente ainda conversa, tem que fazer e tudo mais. É mais difícil quando você tem uma sociedade mudar essa cabeça de ter um consultor lá dentro? Na verdade é o seguinte, sociedade é como se fosse um casamento, né? Eu ia falar isso, mas eu deixo você falar. Eu e o Naldo, né, tô aqui representando a McFlue, representando ele também, a gente sempre teve uma parceria muito boa e sempre um relacionamento pautado no respeito, né? A gente sempre se respeitou muito. E nessa questão das consultorias, tanto eu quanto ele, a gente estudava na mesma escola, não na mesma sala, na mesma instituição. A gente sempre foi favorável, né, a buscar informação, a estudar, então a gente sempre teve uma mente aberta para receber consultor, para aprender com quem sabe fazer, né? Quando eu falei no início assim, a gente não nasceu empresário. Quando a gente vai para a escola técnica ou para a faculdade e a gente vai fazer um curso de formação, a gente aprende que a gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber procurar. E também aprender com quem sabe fazer, né? E nesse ponto aí entrou o SEIS, entrou o Sebrae, ajudou muito a gente. Então, assim, não houve essa resistência. É claro que sempre tem um ponto ou outro que requer mais conversa, mais tempo para amadurecer a ideia, mas eu acho que o que ajudou a gente é que a gente sempre pensou no bem da empresa, né? Então, toda decisão que a gente tinha que tomar, eu e ele, eu tinha as minhas opiniões, e ele as dele, os posicionamentos, mas como a gente sempre priorizou a instituição, então as coisas sempre se encaminhou da melhor forma possível. E o ESG é mais fácil a absorção? Porque assim, a gente está falando de algumas
atividades simples do dia a dia, como colocar um lixo reciclável, a gente mudar essas demandas. A consultoria, ela tem mais aceite por ser uma demanda, vamos falar assim, mais fácil de mudar? De você virar uma consultoria e falar assim, ó, você precisa mudar seu caixa? Não. Não? É porque é mudança de comportamento. Tá? E primeiro, o ESG não é uma coisa muito simples, tá? Existe um erro muito grave e todo mundo tem que entender. Por exemplo, quando a gente vai partir da parte ecológica, dos princípios, e a gente orienta muito sobre isso, é assim, qual que é o impacto que você causa? Exato. Ser parte do impacto que você causa para vir. Por exemplo, eu vou colocar energia solar na empresa de usinagem, numa empresa mecânica. Esse é o principal impacto? Não, o principal impacto está no efluentes. Sim. Então, na verdade, ele tem que ter tratamento de efluentes, ele tem que pensar em uma outra estrutura. E não é, porque igual eu falei, é um processo intervencionista. Sempre alguém dando palpite. A primeira coisa, e a gente lê na cara do empresário, assim, não adianta mentir para nós. A gente pega a nossa bala, levanta, volta para o Sebrae, a primeira coisa que fala assim, ele não vai implementar. Ele fica olhando para você e fala, o que esse cara, para sair do Sebrae, vem aqui vai dar palpite nem na minha casa, eu tô aqui todo dia. Né? Foi exatamente isso que eu perguntei, porque é muito difícil você mudar hábitos, mas acho que hábitos é até mais fácil de você aceitar do que você tem que falar pro cara, ó, você vai ter que apertar seu caixa ali, mas o hábito também é muito difícil. É muito complicado, né? Dentro de uma das soluções do Sebrae tem o Empretec, né? A gente ensina dentro do Empretec, e ele é exatamente comportamental, né? Que você tem que repetir o hábito por 21 dias. Se você resolver parar de fumar, você só vai conseguir falar que você parou de fumar depois de 21 dias você não fumando. Se você vai resolver andar de bicicleta, você vai ter que 21 dias ficar andando de bicicleta. E depois vai ser um hábito, depois isso entra na sua rotina. E é isso que a gente ensina muito para eles, assim. Tem que ser teimoso, tá? O consultor é um teimoso por natureza, a gente pega no pé, isso é natural. Né? Eles já estão até acostumados com a gente perturba até que funcione ali, né? Fala. Assim, Gabriel, é tão complexo a coisa que para você fazer toda essa reestruturação lá, a gente precisou reestruturar do início a coisa. A gente precisou reestruturar o modelo de contratação. Por quê? Não adianta eu querer criar todo um ambiente, criar uma série de regras, normas, né, e conceitos ali dentro da empresa, se quem eu estou contratando não compartilha da mesma filosofia ali. Então, o Sebrae auxiliou a gente até nisso. Então, muitas vezes a gente avançou em vários aspectos dentro da empresa e a gente não estava observando, por exemplo, quem estava ingressando na empresa de imediato e quais as consequências desse tipo de profissional que estava entrando ali. Então, às vezes, uma contratação errada perturba todo o ambiente e se perde tudo que você criou na empresa. Então, o Sebrae veio auxiliar a gente até nesse processo de contratação do perfil do profissional, se ele é compatível com os preceitos ali da empresa, né, a ideologia que a empresa está nutrindo ali para seguir, né? Então, tamanha complexidade do negócio. É igual a gente falou, né? A gente só consegue confiar, né, e acreditar e passar a ceder ao consultor quando a gente vê o resultado. Então, assim, para você ver que o resultado foi tamanho que a gente passou a rever o início da coisa, lá na contratação. E eu quis fazer essa provocação, inclusive falando, né, das questões serem mais fáceis de caixa do que, às vezes, de hábito, porque a gente tem o nosso episódio, como eu falei no início, que fala do ESG na teoria, né? Muito bem explicado, aliás, uma aula das meninas aqui, se você quiser assistir, tá aí no YouTube, procura aí que tá aí no nosso canal. E agora, mas na teoria é lindo, né? Quando a gente vem aqui, explica, mostra que precisa, e eu queria, nessa discussão, exatamente isso, mostrar que a prática é muito mais difícil ainda. Se na teoria a gente ainda tem uma absorção, a gente precisa melhorar muito o ESG no Brasil. Mas a prática é pior ainda, porque a prática é como você falou, no mínimo 21 dias.
E, na verdade, um pouco mais, né? Porque se perguntar para o Everton, você vai ver, ele vai abrir lá, existe um plano de ação. Sim. O final da consultoria, então essas são 16 horas, as 16 horas que entrega dessa consultoria, ela é toda feita para elaborar um plano de ação. A gente nem viu ainda grande parte desses planos de ações implementados. Então isso vai acompanhando e a gente vai desenvolvendo isso. É a longo prazo. E tem que ser. Tá. Porque se for qualquer choque, né? Pra gente que trabalha com ar, sabe, se der um choque térmico, vai aparecer trinca, não tem como, a gente vai quebrar a estrutura. Sim. A nossa ideia não é quebrar a estrutura, a nossa ideia é revenir, não é temperar. É normalizar. É normalizar o material ali, então deixar ele vir. Então a gente traz, leva a informação, implementa, agora está vindo a próximo 2026, o próximo ciclo, né, da CPL, a gente tem muito trabalho ainda para fazer, né? E igual eu falo assim, esses 14 que foram premiados, vamos falar assim, com a CPL, apoiando eles no ESG, né? Eles têm que ser os nossos cases para que os outros, né? Porque a gente está falando de mais de 250 associados dentro dos 6, né? 14 é um percentual muito pequeno ali. A ideia Por isso que é eu perguntei da questão de resistência, né? que isso aí comece a irradiar. Igual ele falou assim, quando vê o resultado, o Sebrae virar e falar do resultado, ou o SEIS virar e falar do resultado, é uma coisa muito longe da realidade do empresário. Sim. Mas quando o Gustavo fala pro Everton assim, ou vai que é bom, ele sabe que porque já doeu, porque já sentiu a mesma dor, né? Por mais que eu me esforce na frente, por mais que o Sebrae inteiro se esforce na frente do empreendedor, esse contato que eles têm, o network que eles trocam entre eles, é muito mais rico. É o melhor contato que existe. Porque eles viveram experiências similares, né? Te garanto que se virar e falar assim, ó, ele falou do problema de contratação, de questão de criar cultura, de trazer ali o comportamento, de ser baseado em cima dos valores da empresa, isso é importantíssimo. Se fizer a mesma pergunta para o Everton, ele vai saber que teve um momento lá atrás, igual a gente falou, de 8 anos de relacionamento, teve um momento lá atrás que ele também corrigiu a gestão de pessoas por conta disso. Então, em algum momento, preciso eu corrigir. Ou eu estou falando errado? Não, tá certo. Gestão de pessoas é uma coisa que a gente sempre tem que estar ajustando. O que o Gustavo estava comentando e o nosso amigo aí está complementando. E que foi o início da sua pergunta, né? A questão é cultura, né? Então, toda vez que você tem que mudar a cultura, dói muito, né? Na implantação do SG, teve um dia que eu cheguei na empresa, fui na impressora, o papel de uma cor diferente. Aí eu peguei e falei, o que está acontecendo com esse papel aqui? Aí falaram para mim, não, a implantação aí, ó, do programa aí, do SG, programa ambiental, então mudou para papel de qualidade mais reciclável, né? Então a gente teve que fazer toda a mudança do papel utilizado na empresa. Era uma pergunta minha próxima pergunta, se já tem alguma das ações, principalmente que foram implantadas, que vocês já estão conseguindo enxergar, porque como é a longo prazo, eu acho que, mas tem algumas coisas que dá para ser mais rápido, como a mudança do papel, eu acho que isso existe, algumas ações são mais Já são mais visíveis, né? Elas são mais Era isso que eu queria perguntar, se você já tem uma visão e falar, pô, isso aqui tá dando certo, isso aqui já mudei e tá dando certo. Não, são várias mudanças, né? Eu citei a do papel, mas a separação dos resíduos também, né? E aí é uma questão de cultura que você leva para os funcionários, ó, faz palestra, a partir de hoje a gente vai precisar, vocês viram que fizemos a implantação das lixeiras, a gente precisa que vocês coloquem os resíduos no lugar correto. Uma coisa que eu nunca pensei que fosse ter lá na empresa era um recipiente para você descartar bateria, material eletrônico. Eu nunca imaginei que dentro da minha empresa ia ter um recipiente desse. Até quando tinha em casa algum resíduo desse para descartar, tinha que sair procurando no Google, onde em Sertãozinho que eu descarto pilha, material eletrônico e assim por diante, né? E aí você perguntou sobre a resistência dos empresários, né? Vou trazer um fator motivador aqui, né? A questão do SG, a gente trabalha para muito cliente final. Então, a gente é indústria de base, trabalha para a indústria de produção de açúcar e álcool, produção de produtos agrícolas e assim por diante, biológicos e tudo mais. Muitos dos nossos clientes, na questão da elaboração de contratos, já exigiam a questão desse SG na governança. E aí a gente via falar lá as perguntas e não sabia exatamente o que era. E a gente começou a pesquisar e procurar tudo. Quando o Sebrae e o SEIS apareceu, nós vimos como oportunidade.
Então, vocês mencionaram o filtro aí de 60 empresas, depois 14 empresas. Vocês passaram por aquele diagnóstico, né, que faz de uma Isso, avaliação, certo. foi dali que a gente Sim, então, determinou o momento. essa dedicação, ela veio tanto de um fator da importância ambiental que a gente dá, que a gente acredita ser importante, mas também de uma necessidade comercial, que os nossos próprios clientes levantavam isso como sendo um dos pré-requisitos ou uma das necessidades que a gente poderia atender para ser melhor pontuado ali no fornecimento de equipamentos. No programa que a gente fez falando de ESG na teoria com as meninas, foi muito falado isso, que a demanda ISS. Empresas que contratassem empresas que trabalham o plano de ESG. É isso aí. Isso já é acendido, então. Já. Quanto à questão da implantação, do timing aí da percepção, pelo menos com a gente lá, assim, é imediato. A grande dificuldade é transformar aquilo na cultura da empresa. Porque, assim, o Sebrae ele tem um trabalho muito zeloso com a gente, de pegar na nossa mão e conduzir de forma que a gente já vai implementando, etapa por etapa, cada projeto desse. Então, é imediato. Desde que você assuma o seu lado do negócio, que é a obrigação do profissional, ali, do empresário, de aceitar, né, as diretrizes que o Senai vai passando, ele vai conduzindo a gente de forma que já vai implantando etapa por etapa e lá na frente a gente vê concluído. A grande dificuldade é essa cultura, né? Cultura é mais difícil. Permanecer dentro disso. Então, por isso que não é tão rápido. Monteiro, aí você falou da questão de pegar o timing certo, né? Tem aquelas empresas que já são mais assessoradas nessa questão e tem aquela empresa que não conhece nada. O ESG é um mar desconhecido. E como que trata essa empresa que é um mar desconhecido? Como é que mostra, como é que começa essa consultoria? Sensibilização. O primeiro passo para isso daí chama sensibilização. Então a gente leva a temática, a gente expõe a temática, e não adianta, eles vão ter que conhecer de alguma forma. Então a primeira base é eles entenderem, vai ser assistindo exatamente o podcast das meninas e entendendo como que impacta, como que vai acontecer, como que isso cresce, né, dentro, como que comercialmente, e não exclusivamente comercialmente vai crescer. Vai ser, daqui a pouco vão ter exigências legais quanto a isso. A gente tem compromissos firmados entre governos de atingir metas, né? Quando a gente fala das ODS, são compromissos governamentais feitos. Então, vai ser cobrado pela sociedade. Então, querendo ou não, isso vai acontecer. Não exclusivamente comercial. Um ponto que vai acontecer, por exemplo, assim, a gente vai ter metas de pegada de carbono vai ser atingido. E aonde a gente ganha, que nem, eu já assisti algumas palestras e vi, a nossa matriz energética é 49% renovável, quando a gente olha. E quem chega mais perto da gente é Japão e União Europeia com 17%. Então, quer dizer, um parafuso fabricado no Brasil, e eu gosto de falar essa frase que eu acho que ela é muito forte, ele é 3 vezes menos impactante para o meio ambiente do que qualquer parafuso feito em qualquer outro lugar do planeta. Isso tem que ficar bem claro. E isso nasce muito do conceito tanto do SEISE como da CPL e da bioenergia, essa nova matriz energética. A gente tem também outros programas em paralelo que a gente vai divulgando para o pessoal. Por exemplo, a gente teve um summit que aconteceu no Senai, que a gente estava trazendo, por exemplo, a jornada de transformação, perdão, não é de transformação digital, a transformação digital é outra. Teve a JD, a Jornada de Descarbonização. Então, são ferramentas que entram dentro de programas. Tem que falar do primo, né, do ES do Senai, que é um grande parceiro nosso, né? Agradecer o Rafael, o Reginaldo aqui de Ribeirão pelo apoio também. Eles não sempre, então eles passam por um diagnóstico que faz parte de um dos eixos, que é a matriz energética, a energia renovável da ODS, eles têm mensurado, então isso é totalmente gratuito, né? Esses programas são gratuitos, então eles são mensurados, eles veem a questão da eficiência energética da empresa,
e transforma e traz projetos prontos. E esse projeto, no final, permite até que eles acessem crédito. Por exemplo, para renovar o parque fabril, para trocar máquinas e equipamentos por mais produtivas e mais eficientes. Então, a gente tem grandes oportunidades, né? Mas não tem como, voltando à tua pergunta lá, e esse pessoal que está no limbo da informação e não vem? É eles que têm que buscar esse início. Então, agora, partindo para a próxima pergunta. Entendi e sou um empresário e quero começar. Tem alguma ação que é assim, alguma ação de demanda rápida para eu entender aquele processo? Por exemplo, isso é primordial. Existe um primeiro passo? Existe. O diagnóstico que eles fizeram de ESG, isso tem na plataforma do Sebrae, é gratuito e eles recebem um relatório ali. E aí eles podem trabalhar em cima dos pontos que eles têm maior dificuldade. Para vocês, o start foi muito difícil? A mudança? Em relação à ESG, não, porque a gente já estava acostumado com essa assessoria do Sebrae, né? Uhum. Mas em relação à cultura interna da empresa, em muita coisa que diz respeito a essa questão, não é tão fácil. Porque é questão cultural mesmo, né? Do indivíduo, né? Parte de cada um. Por isso, dessa questão que a gente retornou lá no início da contratação e foi reconstruindo tudo. E acho que essa questão de passar para o time, né? Passar para a empresa, porque assim, convenhamos que cada cabeça já é uma sentença. Trabalhar com sociedade é igual casamento. Então assim, imagina passar para 50, 100 colaboradores, você precisa a partir de agora mudar práticas. Eu acho que esse talvez seja um caminho também muito difícil. Sim. Tudo que é cultura que você tem que mudar e você tem que conversar com um grupo de pessoas, igual você falou, às vezes é 10, é 15, é 5, é 20, é 50 pessoas, cada um que ouvir uma coisa vai soar para ele de uma forma, né? Mas a gente tentou fazer ações mínimas, né? E pequenas conversas e tentar fazer eles entender que era uma melhoria para o ambiente, né? Uma melhoria para o ambiente de trabalho, para o ambiente onde a gente fica e que vai refletir no meio ambiente, né, para todos. Monteiro, e assim, recomendações do Sebrae que para essas empresas da CPL que já tem aí, já estão estudando, já estão realizando ações, o que o Sebrae hoje tem para essas empresas na questão de recomendação? Mudando um pouquinho do que eu estava falando, que não é só o pilar comercial, né? Olhe com bastante carinho para pontos de governança, né? Uma das grandes dificuldades, e aí a dica que eu dou para qualquer um dos segmentos que a gente anda percebendo, é a sucessão, Gabriel. A governança permite o G do ESG permite você profissionalizar a gestão da empresa e trazer. Então, trate com muito carinho. Eu sei que a parte técnica é muito divertida, você vê o olho de cada um brilhando quando fala dentro do segmento, de tudo que é projeto que aproveitou, mas a gestão é que vai garantir a perenidade da empresa ali na frente, né? Então, olhar para a gestão com muito cuidado. Essa é a primeira recomendação. É trabalhar realmente com indicadores, é trazer a equipe para junto, é ter o pessoal motivado, é trabalhar todos os pilares da gestão ali, para que eles possam se desenvolver e poder entregar para a sociedade empresas com maior comprometimento. Porque o que a gente faz hoje, e quando a gente está falando tanto da parte social, das empresas que amparam, que fazem a distribuição de renda. Tem muitas empresas que apoiam iniciativas de inclusão produtiva. A gente tem grandes usinas na região, a gente é um berço de usinas aqui que apoiam, que tem grupos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que eles apoiam com curso, com treinamento. Então, olhar não apenas para a questão lucro, para essa questão dentro da empresa, né? A gente tem um pilar social que é muito importante, que está dentro da empresa, que é justamente como a gente vai entregar a sociedade para os próximos, para os que estão vindo, né? Esse é o fundamento do princípio do ESG, né? Então, se tiver a oportunidade, crie essa cultura dentro da sua equipe, traga isso, porque isso não garante não só que a tua empresa vai ser perene,
mas que o nosso conceito de sociedade vai conseguir se manter. Nas questões, vou trazer agora para vocês. Tem alguma ação específica feita ou a fazer a longo prazo, como o Monteiro falou, que vocês olham e falam assim, nossa, isso aqui eu vou ter um marco, vai ser significante para mim, como por exemplo, abrir para a questão de pessoa com vulnerabilidade. Tem algum marco dentro da empresa de vocês? Tem alguma ação que você vai falar, nossa, isso aqui eu quero muito fazer ou estou fazendo? Tem. O que o Monteiro falou vem muito de encontro com o que eu vivenciei, né, nos últimos anos, na minha história de vida. Eu tinha um irmão que era sócio lá e veio a falecer. Então a gente vivenciou na pele essa questão da sucessão, né, dos sócios. E eu também descobri que eu tenho um probleminha de saúde. E tudo isso traz, e aí, e agora? O que eu criei, tudo que eu me dediquei, acaba. Então, essa questão da sucessão, o Sebrae vem auxiliando nisso, com esse jeito. Então, assim, eu até tenho que fazer jus à minha equipe que está lá, a Maiara, o Wildes, que são gerentes nossos lá, a minha esposa Amanda, o pessoal que está lá muito dedicado. O Sebrae veio com a proposta até treinando esse pessoal, preparando esse pessoal para conseguir fazer a gestão responsável, né, e tendo condição de a empresa dar sequência independente da existência do Gustavo ou não. E muito de encontro vem o que o Monteiro falou agora, né, a respeito dessa questão social, que eu tenho dentro dos meus preceitos aqui, que eu acho que a grande caridade é a gente possibilitar o trabalho, possibilitar o outro poder pescar e não dar o pão. Porque normalmente quando a gente vai dar o pão, a gente dá o que sobra, né? A gente nunca tira do prato para passar para o outro, a gente dá o que sobrou. E aí eu acredito que essa questão de trabalhar como empresário, levando essa ideia de trazer um benefício para a sociedade, é uma missão de vida. Eu enxergo dessa forma, como uma missão de vida, com a intenção de deixar o legado e possibilitar que outras pessoas possam crescer pessoalmente através do próprio trabalho, do crescimento profissional e pessoal. Eu acho que a empresa proporciona isso. Essa é a grande... O trabalho é o verdadeiro distribuidor de renda. Exatamente. Ele realmente dignifica, né? Eu acredito que essa é a verdadeira caridade. E a empresa tem essa função social. Eu acredito muito nisso. Muito bom. E lá, Eras? Nós lá na McFlu também acreditamos nessa questão do trabalho ser uma ferramenta social. E nos 18 anos de empresa, a gente até, toda decisão e opção que você faz, você acaba pagando um preço. A gente optou muito por formação de profissional. Então a gente sempre teve uma parceria muito forte com o pessoal do Senai, de pegar, né, jovens aprendizes, gente que estava começando ali, e dar a oportunidade realmente do cara se profissionalizar, né? Eu estive no Senai essa semana, né? E aí eles falaram assim, cara, é difícil falar, assim, todas as indústrias são parceiras, mas as empresas pequenas e as de médio porte são as que formam os profissionais mais rápidos. Porque uma empresa de grande porte, né, que são matrizes aí que movimentam a economia, mas ela tem conceitos ali, todos atrelados ali, que ela impede um pouco que o profissional caminhe mais rápido. E quando é uma empresa pequena ou de médio porte, o cara tem que fazer várias coisas, aprender várias coisas, e as oportunidades surgem mais rápido. A gente tem menos colaboradores, a produção aumenta, as vendas aumentam, a gente precisa de mais um colaborador. E aquele cara que está ali como um menor aprendiz, um menino jovem que chegou ali, ele vai ter a oportunidade de ocupar um posto de profissional, né? Então eu também acredito nesse fator social da empresa, essa contribuição social na empresa de gerar um emprego. Eu achei legal o que você falou, que a micro e pequena empresa, ela cria um profissional com uma visão mais generalista, então ele conhece o processo como um todo. Quando vai para dentro de uma grande empresa,
justamente pelo procedimento mais rígido, você tem aquele conhecimento que o cara podia ter, se expandir, ele acaba ficando muito limitado, que cai naquilo que a gente estava comentando um pouco antes do podcast, que é a ausência de grandes profissionais que a gente tinha. A gente tinha engenheiro, projetista, Então, era, que criava, que desenvolvia, e hoje a gente não acha mais isso no mundo. era uma pergunta que, até fora da pauta aqui, tô até olhando para ver se não tem mesmo. É a questão, assim, a formação do setor, ela é uma formação que precisa ser urgentemente, assim, repatriada para algumas coisas, porque hoje em dia você não vê um jovem falando, eu quero ser um torneiro mecânico. Não. Culpa nossa. Culpa nossa, sabe por quê? Porque a mídia social mostrou isso daí, né? Todo mundo vai lá na mídia social e posta tudo que tá bonito, que tá lindo e que tá acontecendo. E a nossa geração não chega em casa com orgulho e fala, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E não interessa. Tem um amigo que brinca comigo e fala assim, se eu varrer esse chão, eu ia ser o melhor varredor de chão do planeta. Porque eu sinto orgulho do que eu faço. Né? Então, esse orgulho a gente perdeu. Então, quando esse jovem está dentro de casa, né, e o pai não chega com orgulho do que ele fez, do que ele construiu, eu sou um torneiro mecânico, eu sou um torneiro ferramenteiro, eu sou um fresador, e chega e vira e fala assim, não, eu consigo fazer, sabe assim, distanciou. Então, esse jovem, como ele não tinha esse líder muito próximo dele, ele foi procurar esse líder na rede social. Então, você pode ver, o jovem hoje, ele acredita que é lá que está a liderança. Eu fui para mecânica por conta de um engenheiro que morava na rua que eu morava aqui em Ribeirão Preto. Né? Eu olhava para ele, então aquela liderança que ele veio. Você via ele chegando, ele contando a história de como faz, como cria, como calcula, como que vai. E não vou contar a minha idade, mas na época ele chegou a mostrar desenho em nanquim, né, que hoje nem acontece mais. Já contou, eu ia falar essa lá, você já contou sua idade. Mas chegava a mostrar desenho em nanquim, se olhava e olhar a caneta em nanquim, isso eu tô falando de uma criança de 6 anos, 7 anos de idade. Né? E você vê o orgulho, o brilho no olho, então você larga tudo que você está fazendo e você corre atrás desse sonho. Né? Então você fala assim, Você acha que dá para recuperar? Dá. Essa lacuna vem sendo preenchida por uma outra geração. Por que eu te falo que dá para recuperar? Pelos meus filhos. Meus filhos estão indo para o ensino médio. Né? E foi a opção do meu filho e de alguns amigos dele ir para o curso técnico. Como a gente falou de governança, inclusive até na questão do Gustavo, que é mais familiar, ainda você consegue trabalhar. A gente estava falando de filho aqui, ainda você consegue levar o seu filho. Agora, uma sociedade, acontece alguma coisa com a sociedade. Como que faz para ter um líder dentro da empresa? Um líder novo, um líder que vai tocar isso? Que ele vai. Então, ele vai ter que ser criado. Igual eu falei assim, e essa geração que vem vindo, né, essa molecada de 15, 16, 17 anos, eu te falo, porque não sobra vaga, por exemplo, em Senac, em Senai para curso técnico. Né? Agora, esse pessoal vindo para o ensino médio, assim, eu vendo, falei, é uma dificuldade, é uma luta para as ETECs para vir. Então, quer dizer, essa próxima geração, aquela lacuna que a gente teve, você pode ver pelos documentos que sobravam vagas. Eu vi isso acontecer em 2025, de estar a 100% das vagas tomadas. Né? E esses jovens procurando o conhecimento técnico, que talvez essa lacuna que abriu. Todo mundo aqui fez Senai. Sim. Né? Então, quando você transforma, a primeira vez que você faz uma peça que você olha e fala, eu sou capaz de transformar, é isso que vem brilhando os olhos dessa geração que vem sucedendo. Talvez a gente ficou com uma lacuna, por um erro que eu faço a meia-culpa também, da gente não ter orgulho de falar de tudo que a gente constrói. Né? Esse orgulho de transformar a cana-de-açúcar em energia lá na ponta, né? Em uma opção energética. Então, esse orgulho tem que estar brilhando. Né, quando a gente dá para mudar o cenário, vocês acham? Como empresário? Dá para melhorar. Voltar a ser o que era, não sei. Melhorar, dá para melhorar bastante. Não, cara, eu sou um otimista. Dá para melhorar e muito. Eu acho até que não tem nada de errado. Eu acho que tudo é fase, é um momento que a gente vivenciou ali. A galera querendo ser mais programador do que o artesão do torno e tudo mais, né? Mas eu acho que veio agregar muito. Veio agregar. A gente vê essa questão da inteligência artificial, tudo que vem de inovação. Hoje a gente já vem fazendo lá dentro da empresa
muito trabalho agregando a questão da inteligência artificial. A gente tem, por exemplo, o rapaz que trabalha na parte que é programador de IA da gente lá, que faz processos e tudo mais. Ele trabalha home office, mas faz a conexão do negócio fluir com uma rapidez muito mais violenta do que era antes e uma assertividade absurda. Então, eu acho que é válido. Nada foi perdido, eu acho que é o momento. É um aprendizado, é um ciclo. Daí uma pergunta boa, né, principalmente para a questão educadora. Dá para juntar ESG e IA? Dá, ué. Faz parte. Na governança, a adaptabilidade é fundamental. Tá aí. Então, para quem acha que uma curiosidade. Daí é fundamental, né? Adaptabilidade. Eu acho que essa é a grande palavra. Eu acho que as empresas, a perenidade das empresas está justamente na adaptabilidade. Então, ela consegue, né? Não faltam oportunidades aí. É coisa simples, cara. Por exemplo, a gente tem agente lá que criou para fazer gestão, por exemplo, de EPI. Faz parte da questão de cuidado profissional, eu saber se o que ele está usando já venceu já o prazo de validade, se não venceu, ter uma assessoria que não falha. Porque, querendo ou não, o ser humano está sujeito a todos os problemas do dia a dia dele ali, ele vai acordar de mau humor, vai estar com dor de cabeça, enfim. E a IA não, a IA vai avisar, não tem falha. Então, assim, tem vários agentes que a gente criou lá, várias situações de processos internos. Se me permitir, eu vou te dar um exemplo de uma outra empresa que não está aqui, mas tive a oportunidade de conversar chama Iascense, lá de Sertãozinho também, né? E o Éder, que é o CEO da empresa e tudo, ele trabalha com a IA e é fora de série. Então ele vai colocar, e a câmera que está ali, a mesma câmera de monitoramento que a gente coloca, vai monitorar o ambiente, e se o cara tirar o protetor auricular e não colocar, avisa de imediato. Não tem nenhum, vamos colocar assim, o segurança do trabalho lá, o técnico de segurança do trabalho, que tem a mesma velocidade que teria isso daí. Né? Então ele coloca, quer dizer, marcações virtuais, ele vai ter essa resposta mais rápida. É fundamental? É fundamental. Tira o fator humano, a necessidade do transformar, que está falando, não. Mas facilita, né? Alavanca. Em uma outra entrevista, eu estava falando com o Cavenato, do programa de TV, ele perguntou para mim, falou assim, como que fica? É uma mudança, é uma outra revolução que está acontecendo. Eu tracei um paralelo, assim, a mesma dificuldade que o Ford teve lá em 1904, que você conseguiu corrigir quando o Taylor começou a implementar e melhorar a segmentação, é a mesma coisa que a gente está vivendo agora. Então, em 2020, teve esse boom, a pandemia veio dar esse boom de necessidade à tecnologia, que daqui a pouco vai começar alguma coisa que vai começar a normalizar esse relacionamento de novo, como aconteceu na escala de trabalho. Né? Lá o que a gente vem observando com a implantação de IA nos setores lá, eu falo assim, tudo que é repetitivo e maçante não é para o ser humano. O ser humano acho que é para viver uma vida livre e criativa e feliz, né? Então, a maioria dos trabalhos que são repetitivos ali, maçante, que traz o burnout, que traz todo esse peso que o trabalho trazia antes, a IA eu acho que vem tirando isso. Lá a gente tá lutando muito e implementando e sendo feliz com esse conceito. Tudo que é muito repetitivo, muito maçante, que é chato de fazer, a IA vai fazer. Até porque a fadiga vai fazendo a gente fazer errado, né? Sim. Você vai fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, ficando cansado, a fadiga te faz falhar. E aí desmotiva bons profissionais, né? Porque às vezes o cara fica preso no operacional numa coisa que é repetitiva todo dia. E na verdade, eu acho que essa parte também de você, até, tô falando não cansar, mas o fato de você dar uma condição de trabalho melhor vai de encontro ao ESG. Você tem ali o seu profissional num bom estado, ele não causa um burnout, ele não tem eu acho que também é um pilar, não é? Com certeza. Bem-estar é importante. E tem até, agora a gente falou de agentes governamentais que eles acabam fazendo essa questão, que nem a NR1 está vindo justamente falar desse ponto.
né? De como Sim. a empresa trata o emocional de cada um ali. Inclusive tem até empresas contratando gestor de felicidade. O cara que vai medir a felicidade ali do. Tá aí um bom tema para o próximo podcast. Acompanhem o nosso canal. Quem é o gestor de felicidade? E a IA consegue fazer a leitura facial e ver se está feliz ou não. Ó, recebi no meu ponto eletrônico que a gente já está terminando. Algumas considerações que eu queria que vocês fizessem para o final. Queria que vocês deixassem os planos de vocês para 2026 em relação a ESG. Eu vou deixar você por último, porque eu acho que você tem palestras, cursos, enfim, para falar. Então, como empresário, linhagem para 2026, quais são os planos da Teodor? Os planos da Teodor para 2026 é seguir na questão de estruturação da governança, melhorar isso, né? Que a gente já está trabalhando. E que cada um dos meus colaboradores que estão lá, principalmente os que estão na linha de frente ali, estruturando a cultura, né? Eu tenho que falar o nome um por um aqui, não posso esquecer. Simone, Maiara, Wildes, a Alice, vários deles, seu lobby, se eu esqueci algum, a esposa, né, que senão eu vou apanhar, a Amanda, o Jorge Rios, que entrou com a gente lá agora. Eu acho que, assim, eu quero um ambiente cultural sadio e uma empresa focada no bem-estar dos profissionais que estejam lá. Então, a ESG vai me apoiar nisso aí. E a McFlu? A McFlu pretende permanecer, né, com os programas que a gente implantou, consolidar essa questão da ESG, né, e continuar perpetuando a cultura, né, porque sempre tem novos desafios, novas coisas para implantar, novos programas, né. A gente falou da importância social aí do ESG, o Monteiro mencionou a importância também de crédito de carbono, mas tem muito mais a ser feito, muito mais a ser... Enquanto o Monteiro falava ali da questão da lacuna que a gente teve, né, em relação a motivar, né, os nossos jovens a estar na indústria, né, eu viajei lá atrás, lembrei do torneiro mecânico ajustador, que foi a minha formação, né, e acredito naquilo que o Gustavo falou, né, que numa transformação. Se a gente pegar o Brasil, São Paulo já foi e é, né, o grande polo produtivo de automotivo. Só que essa indústria se transformou. Um dia ela foi de um jeito e hoje ela é de outro. Então eu acredito na mesma coisa para a nossa indústria de base, né? Ela já foi de um jeito e ela está em transformação. O Gustavo deu vários exemplos aí e a gente lá na McFlu segue para a mesma linha. Parceiro do SP Produz, faz parte da governança da CPL. Palestras, oficinas, o que o Sebrae tem para 2026? 2026 fica o convite aqui para todos os empresários. Tá? O Sebrae tem um portfólio de mais de 5.400 produtos. Então a gente consegue atuar, eu brinco que a gente ensina desde bater a enxada na terra até fazer foguete, a gente consegue estar ali. Se tiver um pequeno empreendedor, o Sebrae está do lado e está fazendo. Justamente essa parceria com o SEISE, né, por conta do CPL, a parceria com a Prefeitura do Sertãozinho, tá? Eu queria convidar a todo mundo que puder, né, os empresários que puderem participar. Dia 28/1 a gente vai estar programando um planejamento participativo, porque a gente não determina, quem demanda as necessidades são os empresários para nós. Então o convite fica aí para que eles venham, participem com a gente. 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro, às 14 horas, lá no SEISE. Tá? São só 40 vagas. Então tem um diretor que trabalha a parte de planejamento, tem alguém que está ali à frente, que entende essas dificuldades. A minha dificuldade vai ser mão de obra, a minha dificuldade é maquinário em obsolescência. A gente quer entender as dores de cada um para a gente entender como que a gente vai conseguir atuar, principalmente enquanto CPL lá na ponta. Estarei lá. Já temos 39 vagas. Então. Agora só tem 38 vagas. Vamos lá. Como agradecimento, eu posso te dar um brinde? Claro. Então, agradecer ao convite, né? Aí, ó, aqui ao vivo, as coisas acontecem assim, deixa eu ver. Ó, aí, agradecimento aí ao convite. Isso aqui é uma...
Deixa aqui. Esse aqui é uma miniaturinha do trabalho que a gente faz. Então, É. peraí. Dá pra pegar aí, Nico? Opa! Caiu. Aí, caneta, uma coisinha ou outra. Isso aí. Disse o Bill. Isso aí é um desfibradorzinho de cana. Pronto, ó. É. Aí rodou Aqui. Bora na minha frente aqui. Aí, rapaz, que coisa linda. Aí. Cara, obrigado. Isso aqui é o primeiro processo. Então. Quando a cana chega na usina, esse é o primeiro Eu equipamento sei que que faz o vou preparo. soprar no meu ponto que vai pro 6, mas não vai não, tá? O brinde é meu, tá? Mas, cara, gente, muito obrigado. Queria agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço o convite. 38 vagas, né? 38 vagas, já tem 2 tomadas. Obrigado, 28 Monteiro, por ter aceitado o convite. Ederson, Gustavo, obrigado por ter aceitado o convite. Bom, vocês já sabem, nossas redes sociais, @6ibr, tem os nossos outros programas aí, só clicar aí embaixo e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. O SP Produz é uma iniciativa do governo de São Paulo que vai transformar o desenvolvimento econômico regional. Uma cadeia produtiva local, CPL, é uma rede de agentes de um mesmo setor, unidos para cooperar e crescer juntos. Sob uma governança comum, colaboram entre si com entidades públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local da sua região. O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais, SP Produz, estimula e fortalece as CPLs, promovendo a descentralização do desenvolvimento produtivo e a redução das desigualdades regionais. As CPLs reconhecidas recebem apoio técnico para aprimorar e fortalecer suas atividades e, dependendo do grau de maturidade, podem participar de editais de fomento para obter recursos para seus projetos de desenvolvimento. À medida que a CPL avança de nível, ela ganha acesso a novos benefícios. Os níveis de maturidade das CPLs são: aglomerado produtivo, CPL em desenvolvimento, CPL consolidada e CPL madura. Formar uma CPL traz inúmeros benefícios: acesso a novos mercados, redução de custos, aumento da eficiência operacional e oportunidades de inovação. Pertencer a uma comunidade empresarial forte contribui para o crescimento dos negócios e da economia regional. A participação no SP Produz é simples e acessível. Basta seguir as etapas do edital de reconhecimento, que ocorrem de forma totalmente virtual por meio da plataforma SP Produz. Faça parte do programa. Vamos juntos fortalecer nossas cadeias produtivas e construir um futuro mais próspero para todos. Saiba mais em www.spproduz.sp.gov.br.